Aham, a página, na minha Bíblia está a página 400. Primeiro vem 1 Samuel, 2 Samuel, depois vem 1 Reis, 2 Reis. Está no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim a santíssima e poderosa palavra do Senhor. Amém. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, em outras palavras, para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em tua casa ou em casa. E a mulher disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Alguém diga botija de azeite. Botija de azeite. Disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, alguém diga vasos vazios? Vasos vazios. E não poucos. E não poucos. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu, versículo muito importante, versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Alguém diga: traz-me ainda um vaso. Traz ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Alguém diga: então o azeite parou. O azeite parou. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amados, nós lemos um texto bastante conhecido. Eu há tempo já preguei muito sobre esse texto, sobre a mulher de um dos filhos dos profetas que perdeu seu marido. E diz a Bíblia que... Servo, não tem fundo? Se desconectou. Não tem fundo. Conecta só com... Só conecta. E diz a Bíblia que essa mulher era esposa de um dos filhos Já. dos profetas. E diz a Bíblia que Eliseu era filho na fé de Elias. Amém. Amém. Quando Elias morreu, diz a Bíblia que quem ficou com o manto do profeta Elias foi o profeta Eliseu. O profeta Eliseu ficou com o manto. O que é o manto? Manto é praticamente a unção que repousa na vida de um pai espiritual. Uma unção de alta dimensão. Quando ele morre, tem que deixar um manto para alguém, para continuar com o ministério do pai. Mas essa continuação tem a ver na área espiritual. E Elias era o profeta em que instruía os filhos dos profetas. Porque lá em Jerusalém existiam várias escolas proféticas. E Elias era um dos professores das escolas proféticas. Então, os filhos dos profetas seguiam o profeta Elias. Quando Elias morreu, quem ficou com o manto foi Eliseu. E diz a Bíblia que Eliseu, para os filhos dos profetas darem conta que ele ficou com o manto, porque diz a Bíblia que quando Deus disse a Eliseu, ou a Elias: eu vou te levar, diz a Bíblia que Elias foi levado por carruagens de fogo aos céus. Aleluia. Para quem conhece a história, sabe que Elias disse a Eliseu: Eliseu,
fica aqui em Jericó, porque eu vou adorar o meu Senhor e voltarei. Como Eliseu sabia que esse meu pai está a se despedir de mim, Eliseu disse, eu irei consigo aonde tu fores. Também irei adorar contigo a Deus em Jericó. Foram. Chegaram em Jericó, Elias disse, Eliseu, fica ainda aqui, vou só mais em frente adorar o meu Deus e voltarei. Eliseu disse, eu não vou te deixar, vamos adorar junto. Porque Eliseu sabia que Elias já poderia ser arrebatado ao céu. Quando Elias deu conta que o meu filho está me seguindo muito, Elias disse, Eliseu, o que é que tu queres? E Eliseu disse, pai, quando tu fores arrebatado, eu quero a porção dobrada da tua unção. Ou seja, a unção que você opera, aquilo que você faz, eu quero fazer 2 vezes mais. Ou 3 vezes mais. E Elias disse, dura coisa me pediste. Dura coisa me pediste. Mas quando me vires a subir ao céu, então receberás aquilo que você pediu. Diz a Bíblia que passou algumas horas, se calhar, Deus enviou carruagens de fogo do céu. Mas Deus é muito maravilhoso. Carruagens de fogo a descerem do céu com cavalos, carruagem de fogo. Chegaram, levaram o profeta Elias. E diz a Bíblia que quando o profeta Elias subiu, Eliseu viu o profeta Elias a subir e a capa do profeta Elias descaiu para Eliseu. Descaiu para Eliseu. Quando a capa descaiu para Eliseu, diz a Bíblia que Eliseu recebeu o manto profético. Aleluia. Amém. Eliseu recebeu a unção dobrada. E a partir daquele dia, Eliseu começou a operar 2 vezes mais que o seu pai. E quando os filhos dos profetas deram conta que Eliseu recebeu o manto, o primeiro milagre que Eliseu fez depois de receber o manto foi abrir o rio Jordão para o povo passar. Eles estavam andando com os filhos dos profetas e chegaram no rio Jordão, queriam atravessar o rio, mas não tinham como. Eliseu pegou a capa do seu pai Elias e disse, Deus do meu pai Elias, se faz presente agora. Pegou a capa do seu pai Elias, bateu no rio e o rio se abriu no meio. Conforme o mar vermelho, o rio se abriu no meio e eles passaram. Desde aquele dia, os filhos dos profetas começaram a respeitar o profeta Eliseu, porque deram conta que a mesma unção que operava em Elias, agora está em Eliseu. Agora estamos a ver no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, a mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas foi ter com o profeta Eliseu. Amém. Foi ter com o profeta Eliseu. Por quê? Porque o profeta Eliseu era o homem que carregava o manto do profeta Elias. Aleluia. Amém. Esse profeta que morreu, não o profeta Elias, mas o marido da mulher, deixou dívidas. Deixou dívidas. Mas só que a mulher não tinha como pagar a dívida. Mas a mulher sabia que o seu marido era servo do Senhor. Aleluia. A mulher sabia que o seu marido era servo do Senhor. Aumenta o volume. Sabia que era servo do Senhor. E a mulher foi ter com o profeta Eliseu. Diz a Bíblia que a mulher disse ao profeta Eliseu, profeta, meu marido era servo do Senhor. E ele morreu, mas só que eu não tenho como pagar a minha dívida. O que eu vou fazer? E o profeta disse, mulher, o que você tem em casa? E a mulher disse, eu tenho apenas uma botija de azeite. A botija de azeite é comparada com esse cesto. Estava cheia. E na antiga aliança, azeite era um elemento, um produto muito valioso. Usava muito azeite. E a mulher, tudo que ela mais queria era uma botija de azeite. Silêncio. Botija de azeite. E o profeta Eliseu disse, mulher, pega vasos vazios e se os vasos não chegarem, vai aos teus vizinhos, empresta vasos vazios, coloca na tua casa, fecha a porta e começa a despejar azeite em cada vaso.
Imagina se calhar mais de 1000 vasos vazios, assim. Só com uma botija de azeite desse jeito. Encheu os 1000 vasos vazios. Aleluia. E a mulher fechou a porta e começou a despejar azeite em cada vaso vazio. E diz a Bíblia, a mulher mais tarde perguntou ao filho, filho, traga mais vaso. E o filho disse, mamãe, os vasos acabaram. E diz a Bíblia que no momento em que o vaso acabou, então o azeite também parou. Aleluia. Quando os vasos acabaram, o azeite também parou. Quer dizer que se tivesse ainda mais vasos, o azeite não poderia parar. A primeira coisa que eu quero alertar a igreja é o seguinte: nunca duvida da palavra de um homem de Deus. Toda declaração de um homem de Deus acarreta um espírito por detrás dele. Porque o que faz com que as bênçãos de Deus se cumpram não é a palavra do homem de Deus em si, mas é o espírito que está por detrás da palavra do homem de Deus. Porque quando o profeta declarou, por causa da unção que ele carregava, ele provocou os anjos da providência. Glória a Deus. No céu existem anjos que operam na área das finanças, na área da providência. E quando o homem de Deus carrega a unção e ele declara, os anjos que operam na área das providências começam a fazer acontecer. É o mesmo profeta Eliseu que chegou a mulher e disse, mulher, Eliseu Elias, mulher, cozinha-me algo para eu comer. E a mulher disse, eu não tenho nada para te dar a não ser um pão, ou seja, só tenho farinha e azeite. E vou cozinhar para que eu e o meu filho comamos e morramos. Porque tinha fome naquela terra. Foi Elias. Tinha fome naquela terra. E aí ele disse, mulher, cozinha apenas para mim. Depois Deus fará graça. A mulher foi se apressar, cozinhou o pão para o profeta. Depois do profeta comer pão, o profeta declarou, escuta, existem declarações do homem de Deus que vêm de barriga cheia. Amém. Aleluia! Amém. Queres provocar a bênção de Deus? Provoca o homem de Deus. Glória A a Deus. mulher provocou o homem de Deus. O homem de Deus não tinha que comer. Chegou na mulher e disse, mulher, me dê de comer. A mulher disse, eu só tenho farinha e azeite para eu fazer bolo, para o meu filho comermos e depois morrermos. Mulher disse, mulher, não se preocupa, profeta, não se preocupa, faça bolo para mim. Quando a mulher fez bolo para o profeta comeu. Depois disso, o profeta orou. E desde aquele dia, até que a fome em Israel terminou, aquela farinha, aquele azeite, todas as manhãs crescia. Sempre que a mulher tirava lá a farinha, aumentava mais. Sempre que tirava azeite, aumentava mais. Quer dizer que a declaração do homem de Deus, ela acarreta a bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é à toa que eu sempre declaro para a tua vida. Porque eu sei que na declaração, por detrás da minha palavra, há um espírito que vai provocar a tua elevação. Amém. Por detrás da minha palavra, há um espírito que vai te colocar na cadeira de ouro. Por detrás da minha palavra, há um espírito que vai te honrar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Amém. E então, o azeite parou. Escuta, o azeite parou. Não é porque não havia mais azeite, mas é porque não havia mais vasos. Porque azeite, quando o homem de Deus declara, a porta da bênção nunca fecha. Amém. O que fecha é a pessoa para ser abençoada. Quer dizer que a bênção sempre está disponível, mas as pessoas é que não estão disponíveis. Diga ao teu irmão, as pessoas As pessoas não estão disponíveis, mas as bênçãos de Deus sempre estão disponíveis. Diga, o azeite parou. O azeite parou. É o tema da minha mensagem hoje. Aleluia. Amém. O azeite fez o quê? Parou. E amados, o que azeite simboliza na visão profética? Na visão profética, azeite simboliza Espírito Santo. Azeite
simboliza o quê? Espírito Santo. Amado, escuta. Espírito Santo sempre está disponível para encher vasos. Quem é vaso na visão profética? Diga ao teu irmão, você é um vaso. 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 Se disponibiliza para o azeite te encher. Escuta, o Espírito Santo, sendo azeite, ele está disponível para encher vasos. E a Bíblia diz, a mulher diz ao seu filho, vai buscar mais vasos. Quem é a mulher? A mulher na visão profética simboliza a igreja. Eu estou a falar para alguém, vai buscar mais vasos lá na rua, porque o azeite está disponível para mudar vidas. Glória a Deus. Alguém está me entendendo? Amém. A mulher disse no seu filho, vai buscar mais o quê? Vasos. Porque o Espírito Santo está disponível para encher-vos com a sua unção. Essa história simboliza a vida cristã. Na vida cristã, nós, os filhos de Deus, somos vasos. O azeite que a mulher estava despejando no vaso é o Espírito Santo. Porque na visão profética, azeite significa Espírito Santo. E vaso significa homem. Não foi o que Jesus disse a Pedro, vai, porque esse é para mim um vaso valioso. Um varão valioso. Então, vaso simboliza o homem ou a mulher de Deus. Mas o Espírito Santo sempre está disponível. Quem acaba não é Deus, quem acaba é homem. Quem acaba não é Deus, quem acaba é homem. Aleluia. Amém. O que profeta simboliza nessa história? Profeta simboliza Deus. Porque a mulher foi reclamar não com seu vizinho, não com a sua vizinha, mas foi reclamar com quem? Com Deus. A mulher disse, Deus, eu não tenho como pagar a minha dívida. E o profeta disse, me diga o que tens em casa. A mulher disse, eu tenho azeite na minha casa. E o profeta disse, vai buscar mais vaso. Eu quero falar para alguém, é tempo de nós buscarmos mais vaso na rua. É tempo de nós pregarmos a palavra na rua. Porque o Espírito Santo está disponível para encher mais vaso. O Espírito Santo nunca vai acabar. O Espírito Santo nunca vai cessar. A Bíblia diz, a seara é grande, poucos são os obreiros. A Bíblia diz, ele está à procura de mais obreiros. Porque o Espírito Santo está disponível para derramar mais azeite, para derramar mais unção. Porque ele quer te levantar para libertar. Ele quer te levantar para curar. Ele quer te levantar para orar. Ele quer te levantar para pregar. Ele quer te levantar para evangelizar. O azeite da evangelização está disponível. O azeite da cura está disponível. O azeite da libertação está disponível. Aleluia. Aleluia! Amém. Azeite está disponível. Nós é que não estamos disponíveis. Alguém diga, então o azeite parou. Então o azeite parou. Então o azeite parou. Então o azeite parou. Escuta, o azeite para de encher vasos quando os filhos de Deus não vão à rua pregar a palavra. Porque Deus ainda quer encher pessoas. Amém. Deus quer mudar vidas. Quer mudar vidas. Nós é que estamos a ser mais desobedientes a Deus de não evangelizar. Deus quer mudar vidas. O azeite simboliza o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, ela não vem só para te abençoar na vida financeira. Porque o Espírito Santo, quando vem para te abençoar, ele pode abrir o teu ministério, pode abrir o teu negócio, alguma coisa que está travada na tua vida. Tudo tem a ver com azeite. O azeite está disponível
para poder ungir a tua vida. Existem pessoas aqui que foram chamados por Deus para ser guerreiros de oração. Para ser guerreiros de oração, para ser evangelistas, para ser pregadores, mas não estão a conseguir dar conta. Mas hoje eu vou ungir a tua cabeça e você vai começar a dar conta do teu chamado em nome de Jesus. Amém. Vais começar a dar conta e vais apoiar a obra no que der e vier em nome de Jesus. Em nome de Porque o Jesus. azeite sempre está disponível. E hoje eu vim como profeta Eliseu para poder disponibilizar o azeite para a tua vida. Alguém diga, quando eu tenho azeite, quando eu tenho azeite Quando eu tenho sobre a azeite minha cabeça, sobre a minha quando cabeça, eu tenho azeite quando eu tenho sobre a azeite minha cabeça, sobre a minha a cabeça, bênção não para de fluir. a bênção não A para cura de não fluir. para de fluir. A cura não para A mão de de fluir. Deus continua a andar. A mão de Deus A minha vida continua a continua andar. protegida. A minha vida em nome de continua Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Escuta, você precisa de azeite. Precisas de azeite. Amém. Aleluia. Amém. Você precisa de azeite. Amém. Olha o que a mulher disse, o que o profeta disse na mulher. Diga ao teu filho, vai e empresta vasos vazios. Vasos que? Vazio. Vasos que? Vazio. Aqui é básico. Quer dizer que antes de Jesus nós somos o quê? Vazios. Antes de estarmos em Jesus, nós somos o quê? Vazios. E Jesus quer nos encher. Quer nos encher com o seu azeite. Ele quer nos encher com a sua unção. Ele quer nos encher com a sua sabedoria. Ele quer nos encher com a sua graça. Ele quer nos encher porque Ele nos prometeu, nos disse, nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Porque Ele fez o quê? Nos encheu com a unção do Espírito Santo. Ei. Escuta, antes de nós recebermos Jesus, éramos vazios. Você não olha só num homem que não tem Jesus, só porque tem dinheiro, assim já encheu. Não, é vazio. O que faz a vida de alguém ser cheia não é o dinheiro, é Jesus. O que faz a vida de alguém ser cheia não são os bens, é Jesus. O que faz a vida de alguém ser cheia não são as casas, mas é Jesus. Jesus é que te faz ser cheio. Porque há pessoas que têm bens, quando Deus lhe olha, não vê ele cheio, vê vazio. Lembram da parábola que Jesus disse? O homem foi na sua lava, fez a colheita toda, guardou no seu celeiro e ele disse, agora minha alma descansa em paz, porque eu tenho para comer e para beber. Diz a Bíblia, Jesus disse, e à noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse, você é tolo, você não é sábio, você tens para comer no físico, agora se o Senhor dessa noite vier requerer a tua alma, o que é que você vai se entregar, se você não trabalhou para a tua alma? De forma resumida, Jesus estava querendo dizer que esse homem é cheio no físico, mas no espiritual ele é vazio, não tem nada. Ele é uma lata vazia. Escuta, é como se fosse uma carruagem. Quando dás a ver alguém, fala muito, é porque é vazio, não tem nada. Porque alguém que tem muita coisa de Deus, não é alguém que manda muita lata, é alguém que faz, é alguém que opera, é alguém que desfaz, é alguém que quando o maligno se levanta, ele está lá para quebrar. Quando Deus se levanta, está lá para poder curar. Ele é cheio do Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. Aleluia! Amém! Quando estamos cheios de Deus, ninguém consegue nos parar. Quando estamos cheios de Deus, ninguém consegue nos travar. Faça chuva, faça sol, ninguém consegue me parar. Porque quem está me conduzir não é a minha sabedoria. Quem está me conduzir é o chão do Espírito Santo. Porque eu não sou vazio, mas eu sou cheio. Amém. Aleluia! Amém. Apóstolo Pedro, quando
queria andar por cima da água, viu Jesus andar por cima da água. O que ele disse? Mestre, também quero ver onde você está, para nós sabermos se você não é fantasma. Diz a Bíblia que Jesus disse a Pedro, Pedro, vem. Pedro marcou o primeiro passo. Viu? Está a resultar. Marcou o segundo passo. Está a resultar. Quando tentou marcar o outro passo, começou a afundar. Começou a afundar. E a Bíblia diz que Pedro estava a se afogar. Ok. Pedro, antes de ser pescador de homem, ele era pescador de quê? De peixe. Pescador sabe nadar. Aleluia. Mas Pedro estava assim a afundar. Eu quero tirar uma mínima lição nesse texto para dizer o seguinte: existem momentos na nossa vida, você pode ser um bom nadador, pode ser alguém que conhece tudo, mas o teu conhecimento não vai te salvar. Yes. Quem vai te salvar é Jesus. Amém. Pedro disse: Senhor, salva-me. E Jesus esticou a sua mão e salvou ele. Aleluia. Escuta, assim também quando nós somos cheios do Espírito Santo, você pode conhecer a ciência atrás da ciência, mas quando você é cheio do Espírito Santo, a tua intervenção será diferente de alguém que não tem Espírito Santo. Mesmo se você só falar A, muitos vão entender de A a Z, porque você vai falar A, o Espírito Santo vai ampliar a tua palavra. Assim aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, quando o Espírito Santo desceu, não havia microfone, não havia coluna. Pedro pregou, mas o Espírito Santo projetou a pregação de Pedro. E a Bíblia diz que mais de 5.000 almas se converteram a Jesus. Não foi a voz de Pedro, não foi a pregação de Pedro, mas foi a unção do Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Porque ele não era mais vazio, ele agora era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de unção. Diga ao seu irmão, pega no ombro dele e ele fala: a partir de hoje, a partir de hoje, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia! Amém. Porque é o Espírito Santo que vai te libertar. É o Espírito Santo que vai te salvar. É o Espírito Santo que na calada da noite, quando o maligno se levanta para te atormentar, para te bungular, ele se levanta, chama o anjo Gabriel, chama o anjo Rafael, chama o anjo Miguel e orienta para te proteger, porque você é ungido de Deus. Glória a Deus. Olha, quando você é cheio do Espírito Santo, você é ungido de Deus. E os anjos seguem a unção de Deus. Aleluia. Amém. Quero falar para os internautas que nunca entenderam o porquê do espírito maligno nos seguir. Escuta. Quando você vê que em algum lugar tem muitos anjos, é porque lá tem Deus. E se lá tem Deus, é porque Deus ou está no local ou está no homem. Amém. Amém. Quer dizer que nós, todo mundo que carrega a unção de Deus, com muita facilidade atrai anjos. Porque os anjos seguem a unção de Deus. Por isso é que o espírito maligno anda atrás dos homens de Deus. Para que o homem de Deus caia e eles usam a unção de Deus que está no homem de Deus para trabalhar com eles. A unção de Deus ela é muito atraente. Ela atrai anjos bons e anjos maus. Quer dizer que quando o Espírito Santo derrama azeite sobre a tua cabeça, você fica cheio do Espírito Santo, você atrai anjos para a tua vida. Por isso é que a Bíblia diz no livro de Salmo: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você só vai conseguir congregar anjos na tua casa porque você teme a Deus. E se você teme a Deus é porque você tem a unção de Deus. É importante que nós recebamos a unção de Deus. Aleluia. Porque a unção de Deus te faz andar com anjos. A unção de Deus te faz dormir com anjos. A unção de Deus te faz acordar com os anjos. A unção de Deus te faz fazer negócio com os anjos. A unção de Deus é quem vai fazer. Teu negócio não está a andar, anjos vão começar a buscar clientes. Venham comprar. São os anjos. Amém. Aleluia. Amém. São os
Anjos de Deus. Oh, meu Deus. Por isso é que nós, como vasos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Diz a Bíblia no livro de Salmos, Davi disse: unges o meu vaso com azeite até fazer o quê? Até transbordar. Quer dizer que quando Deus nos unge com o seu azeite, chega a um ponto que nós somos ungidos, mas por causa de muita oração, de muita busca a Deus, de muita busca na oração no jejum, Deus vai ainda mais aumentar azeite em nós, até o vaso começar a transbordar. O que é transbordar? Transbordar é você pegar num bidão de água, colocar num copo, o copo está cheio e continuas a encher. A água começa a fazer o quê? A transbordar do copo. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer o seguinte: todo vaso ungido, quando o azeite começa a transbordar, é porque o momento de cuspir cura chegou. Quando o vaso começa a transbordar, o momento de cuspir profecia chegou. Quando o vaso começa a transbordar, a tua palavra vira declaração. Quando o vaso começa a transbordar, você cospe profecia, você cospe cura. Quando alguém te olhar, vai receber cura só pelo teu olhar. Quando alguém pegar na tua roupa, vai receber cura só por pegar na tua roupa, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue chegou no meio da roupa, encontrou Jesus, tocou na roupa de Jesus. Jesus não lhe falou nada. No exato momento, a mulher recebeu a cura. É porque o vaso de Jesus já estava a transbordar. Quando o vaso do apóstolo Pedro começou a transbordar, não foi a roupa que curou, mas foi a sombra. Pedro andar na rua, Pedro a curar. É porque o vaso estava a transbordar. Yes. Jesus. Aleluia. Amém. Quando o vaso transborda, nós fazemos proezas. Yes. Meu Deus. Aleluia. Amém. E eu creio num Deus que transborda vasos. Amém. Eu creio num Deus que transborda vasos. Amém. Porque quando o teu vaso começar a transbordar, existem casos que você não vai trazer para mim. Você vai cuspir cura. Aleluia. Amém. Vai cuspir profecia. Oh my God. Tudo que temos que fazer o quê? É buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre está disponível na amada igreja. O Espírito Santo sempre está disponível. Ele nunca vai rejeitar alguém. Agora, como eu me entregar para ser cheio? É fácil. O que é fácil, pastor? É só você amar a consagração. Porque aquele que ama a consagração é aquele que obedece a ordem do profeta. O que o profeta disse à mulher? Mulher, vai e busca mais vaso. Atenção, o vaso foram cheios, não só por causa da palavra do profeta, mas também porque a mulher obedeceu a palavra de Deus. Quer dizer que quando você obedece a palavra de Deus, o vaso vai continuar a ser cheio pelo azeite. Azeite nunca vai acabar. Chega janeiro, azeite está novo. Chega novembro, azeite está novo. Em cada mês, o azeite vai transbordar, porque você obedece a palavra de Deus. Alguém diga a unção fresca. A unção A fresca. unção fresca. A unção A fresca. unção nova. A unção A nova. nova unção. A nova Que em unção. inglês é the fresh anointing. O que é unção fresca? Nós somos ungidos por Deus. Aleluia. Amém. Mas chega um tempo que Deus renova a unção. É unção fresca. Chama-se a unção fresca. E ela acontece não por causa da oração, mas por causa da obediência. Muitos que têm ministério de cura muito forte é porque são muito obedientes a Deus. Não é só oração. Você pode orar muito e se Deus te falar e você desobedecer, o nível que Deus queria aumentar na tua vida não vai mais aumentar porque você é desobediente. Deus trabalha assim. Quanto mais obediente nós formos a Deus, mais unção nós vamos carregar. E eu quando falo de unção, em outras palavras, unção é poder. Escuta, poder não é só para os pastores, não é só para os apóstolos,
Não é só para os profetas, evangelistas e doutores. Poder é para toda a igreja. Poder é para toda a igreja. Todo cristão pode ter poder do Espírito Santo. Esse poder é que te faz separado dos ímpios. É o poder do Espírito Santo. É esse poder que quando os bruxos vêm, aquele perigoso. Não vamos lá. Existem demônios que quando lhe dão ordem para atormentar um cristão, demônios começam a tremer, começam a fazer escala. Vou ir lá que dia, meu Deus? Vou ir lá quando? E o demônio que desobedece lhe dá um castigo. Porque ele sabe que essa pessoa que estou indo lhe combater é chateado. E existem bruxos, quando lhe mandam, ou satanistas, quando lhe mandam fazer um trabalho na vida de um cristão, e ele sabe que esse cristão é perigoso, esse satanista jejua 3 dias para vir acabar com o cristão. E quando ele não consegue, quando volta lá na reunião dele, lhe dão surra, lhe batem por não cumprir aquilo que deram fazer. Por causa da unção que você carrega. Quer dizer que toda derrota que os bruxos enfrentam, na verdade lá no mundo deles, eles dão surra por perderem. E quanto mais você orar e obedecer a Deus, mais unção vai crescer. Aleluia. Mais unção vai crescer. Yes, Amém. E eu oro a Deus para que você fique atento com as coisas de Deus. yes. Fica atento com as coisas de Deus. Não fica distraído. Não fica distraído. E a unção é como se fosse perfume. Sabe aqueles perfumes da Praça Baião cheiram bem? Que as pessoas mentem 24 horas. Amém. Aquele Baião cheirou bem. Você mete, depois de 2, 3 horas, aquilo passa, o cheiro acabou. É tipo o Espírito Santo. Com muita facilidade, a unção do Espírito Santo, perdão, não é o Espírito Santo, é a unção. Com muita facilidade, a unção pode sair da tua vida. A unção é tipo bebê, pronto. Se você não souber lhe mimar, ela vai começar a chorar muito. E você vai assustar bebê de 2 chapadas. A unção é assim. A unção que você não cuida, ela não cresce. Ela pode ser. A unção é tipo perfume, tem que ser bem cuidado.